oitavo ano A e oitavo ano B. O nosso tema de hoje é ciclo da vida. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre as fases da vida do ser humano. Isso mesmo, são 4 fases muito importantes. Fase da infância, adolescência, fase adulta e velhice. Claro que se não acontecer nada na vida desse ser, ele vai passar por essas 4 etapas, ciclos. Vamos falar também sobre as transformações no corpo da moça e do rapaz. Mudanças no corpo, tanto feminino quanto masculino, que se inicia no início da puberdade, na conhecida fase da adolescência, a fase que muitos de vocês, alunos, já se encontram. Mostrarei para vocês também o sistema genital feminino e masculino, juntamente com seus órgãos e suas funções. Agora, prestem atenção nesse vídeo que eu passarei para vocês, nesse exato momento, mostrando as fases e mudanças da vida, os ciclos da vida do ser humano. Fases da vida humana. Os seres humanos se formam a partir da fecundação, na qual um óvulo e um espermatozoide se encontram, produzindo uma célula inicial chamada zigoto, que se divide e forma um embrião, posteriormente chamado de feto. Após aproximadamente 40 semanas no útero da mãe, o bebê nasce e continua seu crescimento. Esse crescimento integra um ciclo de vida, como aquele que pode ser observado em todos os outros seres vivos. Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. As etapas da vida humana dentro desse ciclo que veremos são infância, adolescência, fase adulta e velhice. A infância inicia-se logo após o nascimento e marca o período de maior crescimento e desenvolvimento humano, estendendo-se até os 12 anos de idade. É nessa fase que o aprendizado acontece mais rapidamente, o que leva à assimilação de um número muito grande de informações. Todos os dias nessa fase ocorre o desenvolvimento de traços da personalidade, da linguagem e da autoestima, e também a compreensão da vida social. Nessa etapa, é muito importante assegurar boas condições de saúde, alimentação e lazer, pois o desenvolvimento intenso pelo qual o corpo passa é determinante para o resto da vida. Ao final da infância, a criança atinge um alto grau de independência para executar atividades como vestir-se, alimentar-se e fazer sua higiene sozinha. Nessa fase, o crescimento é impressionante e entre as modificações ocorridas está a perda dos dentes de leite, que são substituídos pela dentição permanente. Logo após, vem a fase da adolescência, com o final da infância, fase de grandes descobertas e alterações comportamentais, estendendo-se dos 12 aos 18 anos de idade. É nesse momento que se inicia a puberdade, período no qual ocorrem mudanças físicas. Entram em ação os hormônios sexuais, substâncias químicas que atuam sobre os órgãos genitais do adolescente e acarretam seu amadurecimento. Esses hormônios também agem sobre outras partes do corpo, ocasionando o desenvolvimento das mamas, o crescimento
de pelos no corpo e até mesmo mudanças na voz. Normalmente, as meninas entram no período da puberdade antes dos meninos, por isso é comum encontrar garotas mais altas e mais desenvolvidas que os meninos da mesma idade. A adolescência é marcada por profundas transformações emocionais. É por essa razão que essa etapa não deve ser vista como um momento de crise, mas como uma fase muito especial de transição entre a infância e a idade adulta. Nesse momento, a convivência com a família e os amigos é muito importante para que o adolescente possa estabelecer vínculos. Na fase adulta, depois da adolescência, o indivíduo passa para a fase adulta. A fase adulta inicia-se aos 18 anos. Isso pode variar de uma pessoa para outra, conforme as vivências que teve e o ritmo de seu desenvolvimento. Nessa fase, os sintomas do corpo já se desenvolveram completamente e com a passagem do tempo, a independência se amplia e aumentam também as responsabilidades, considerando-se que a fase adulta se estende até os 65 anos, idade na qual se inicia a velhice. Com o envelhecimento, o corpo passa por várias transformações, como perda da elasticidade da pele, dificuldade para realizar determinados movimentos e agravamento de problemas de saúde. Isso ocorre em virtude do envelhecimento celular. As nossas células envelhecem, que leva ao aparecimento de rugas na pele e à gradativa perda do potencial de funcionamento dos órgãos. Esse fato, associado a outros, pode causar doenças típicas da idade. No entanto, é válido lembrar que essas condições dependem dos hábitos cultivados ao longo da vida, podendo variar muito entre os indivíduos. Para viver bem a velhice, é fundamental alimentar-se de forma saudável, manter-se ativo, praticar exercícios físicos e conviver com a família, com os amigos e ter muito amor em sua volta. Ser amado e amar. As principais mudanças no corpo dos rapazes são: o pênis cresce em diâmetro e comprimento, os testículos se desenvolvem, começam a crescer os pelos do rosto, a barba e nas axilas e nas partes do corpo. Mais ou menos entre os 13 e 14 anos ocorre a primeira ejaculação. Lembrando que cada adolescente tem o seu próprio tempo para que isso aconteça, podendo ser antes ou depois dessa idade. Tem o crescimento da laringe, com isso a voz começa a engrossar. Entre os 11 até 16 anos acontece um crescimento muito rápido. É a famosa fase do estirão do crescimento. Já no corpo das meninas, por volta dos 8 anos, o hipotálamo libera um hormônio chamado GnRH, gonadotrofina, que vai até a glândula da hipófise. Ali ele dispara-se a produção de dois outros hormônios, o LH luteinizante e o folículo estimulante FSH. Eles estimulam os ovários a fabricar estrogênio e progesterona. Com isso, a voz das meninas fica mais aguda. O corpo da menina ganha contornos de mulher. Na presença do estrogênio, células do tecido adiposo na região das coxas, das nádegas e da barriga crescem e se multiplicam gordurinhas. Os locais em que as gorduras se depositam variam muito de acordo com o biotipo de cada garota.
acontece a primeira menstruação, conhecido como menarca, nos 2 primeiros anos do período menstrual. O eixo hipotálamo, hipófise, ovários ainda não estão amadurecidos. Por isso, os ciclos são bem irregulares. A menina pode ter períodos com fluxos e frequência variados, cólicas e algumas vezes sem ovulação. Podem acontecer alguns estímulos de glândulas sebáceas que secretam a gordura natural da pele. Esse sebo são acúmulos dos poros e serve de alimento para as bactérias, provocando inflamação com um pus conhecido como acne e espinhas. O primeiro sinal da puberdade não é a menstruação, mas sim o surgimento do broto mamário, com a elevação da areola e da papila. O estrogênio, o hormônio ovariano, é o maestro que reage e rege essa transformação com data certa para ocorrer, em geral, entre os 8 aos 10 anos. Novos odores também podem aparecer. Os hormônios sexuais ativam as glândulas sudoríparas, que passam a produzir mais suor. Como o líquido é um alimento rico para bactérias, elas se proliferam nas axilas e nos pés. Daí porque essas regiões passam a exalar cheiros desagradáveis. Então, meninos e meninas precisam se cuidar muito e cuidar da sua higiene íntima. Cuidar muito bem das axilas. Nessa idade é fundamental. Bom, turma, vamos compreender agora as partes, os órgãos que compõem o sistema genital masculino, então. Vamos começar pelo pênis. O pênis é um órgão genital de 3 funções. Ele tem a função sexual, que é o órgão do prazer durante a masturbação ou na relação sexual. Ele tem a função reprodutiva, que é responsável pela fecundação. E ele tem a função urinária, que é responsável pela saída da urina, o famosinho xixizinho. Ele tem a glande, que é essa famosa cabeça do pênis. É composto aí pela uretra. O pênis é envolvido por uma pele fina e na região da glande observa-se uma dobra de pele conhecida como prepúcio. Tem também o saco escrotal, também chamado de escroto e bolsa escrotal. É uma estrutura de forma sacular que fica localizado na região logo abaixo do pênis. Essa bolsa apresenta um septo que a divide em 2 cavidades, ficando o testículo de cada lado. Na adolescência, o saco escrotal, que vocês adolescentes costumam falar de bolas, né? Na verdade, é o saco escrotal. Apresenta-se mais pigmentado e pelos esparsos surgem no local. Possui um importante papel no controle da temperatura ao redor dos testículos. Quanto mais afastado do corpo, menor a temperatura. Quanto mais próxima, maior a temperatura. Possui também os testículos. O homem apresenta 2 testículos, que são as gônadas masculinas, ou seja, o local onde os espermatozoides são formados. Essas células reprodutoras são produzidas mais precisamente em túbulos enrolados chamados de túbulos seminíferos. Tem também os epidídimo. Neste local, os espermatozoides adquirem a maturidade e também desenvolvem sua capacidade de movimentação. O epidídimo apresenta-se como um grande tubo enovelado, podendo chegar a 6 metros de comprimento. Podemos distinguir entre 3 porções do epidídimo: a cabeça, porção mais dilatada e em contato com a extremidade superior do testículo, o corpo e a cauda, região localizada mais inferiormente em que liga o ducto deferente. Tem o ducto deferente, que é o corpo do homem. No corpo do homem possui 2 ductos deferentes, os quais são uma continuação do epidídimo.
Cada ducto, que possui cerca de 30 centímetros de comprimento, passa ao redor e atrás da bexiga urinária. Eles encontram os ductos das vesículas seminais e formam os ductos ejaculatórios. Tem aí os ductos ejaculatórios. Os 2 ductos ejaculatórios possuem cerca de 2 centímetros de comprimento e são formados a partir da união do ducto diferente com o ducto da vesícula seminal. Tem a uretra. Os ductos ejaculatórios abrem-se na uretra, que garante a saída do sêmen e também da urina. A uretra é, portanto, um órgão comum ao sistema reprodutor e ao urinário no homem. A uretra masculina passa pelo interior da próstata, pelo assoalho da pelve e no interior do pênis, apresentando um tamanho total de cerca de 20 centímetros. Tem aí as vesículas seminais. O homem possui 2 vesículas seminais, as quais secretam um fluido que corresponde a cerca de 60% do volume do sêmen, líquido viscoso e esbranquiçado, contendo espermatozoides e fluidos das glândulas acessórias que é eliminado no momento da ejaculação. O homem também possui a próstata, que apresenta apenas uma glândula que produz a secreção que forma o sêmen. A secreção produzida pela próstata apresenta enzimas e citrato, que também é um nutriente para os espermatozoides. O sistema genital feminino apresenta como órgãos internos o ovário, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Os ovários são estruturas em forma de amêndoas que apresentam como função a produção das gametas femininas, ovícitos secundários e dos hormônios femininos estrógeno e progesterona. As partes dos órgãos do sistema genital feminino são tubas uterinas, útero, ovários e o canal vaginal. O útero é um órgão muscular oco localizado profundamente na cavidade pélvica, anterior ao reto e posterior à bexiga urinária. O útero normalmente se encontra em posição de anteversão e anterflexão. O revestimento endometrial do útero prolifera a cada mês em preparação para o implante de embriões. Se a fertilização ocorre, o útero atua abrigando o feto em crescimento e sua placenta. Se a gravidez não ocorrer, o revestimento endometrial é eliminado durante a menstruação. Os órgãos genitais externos são a vulva, a vagina. São sustentados pelo períneo feminino. Estes são o monte pubiano, os pelos, os grandes e pequenos lábios, o clitóris, o vestíbulo bulbo vestibular e as glândulas vestibulares. A vagina, o útero e os ovários e as tubas uterinas compõem os órgãos genitais internos.